Torcedor do Flamengo, bora acompanhar aqui um trecho do pessoal da ESPN Brasil, do UFC, falando sobre a derrota do Flamengo. O torcedor ficou revoltado ontem com a atuação, principalmente do segundo tempo. O Alan foi muito criticado pela torcida, muitos torcedores pedindo a saída do Alan. Deixar os créditos do vídeo aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Teve negócio de Fla-Flu no Maracanã ontem também, hein? Antes da final da semifinal da Copa do Brasil. E o Fluminense conseguiu a vitória por 2-0, depois de um primeiro tempo convincente do Flamengo. Aliás, o Flamengo nos últimos jogos cria mais do que consegue concluir, né? Tem sido uma regra aí desse Flamengo, Birner. E o Fluminense no segundo tempo, em 14 minutos, faz 2 gols e depois se fecha genuinamente, tendo o placar a seu favor. Daqui a pouco a gente pode abrir um espaço especial para Paulo Henrique Ganso aqui nesse programa, que eu acho que vale, mas vamos começar pelo jogo em si, né? Vamos começar pelo jogo. Acho que o Flamengo foi bem no primeiro tempo e é uma ideia que está em construção. Quando você pega uma equipe treinada pelo Mano Menezes, que tem ideias bem definidas e com jogadores tecnicamente capazes, e principalmente, você fala do Ganso, eu concordo, mas eu falo muito mais do Arias. Para mim é o principal jogador do Fluminense desde títulos de Libertadores há muito tempo. Você erra um pouco a sua marcação alta, você dá um pouco de espaço, o Fluminense é um time letal. Aí eu acho que isso ontem que aconteceu pro Fluminense, obviamente de maneira muito positiva, porque o time também, como o Corinthians, vale lembrar, é um time que luta pela permanência da primeira divisão e também não tem nenhuma cara de time que vai ser rebaixado. Então tem tudo para escapar lá de baixo. O Fluminense está ali por conta de tudo que não aconteceu durante a temporada, que não deu certo no período do Diniz, e a equipe está se recuperando sem dúvida nenhuma. E o Flamengo, que está se reconstruindo, como se estivesse em janeiro, como se estivesse na 4ª rodada do estadual, jogando jogos muito mais difíceis, com uma ideia de jogo diferente do treinador anterior, independentemente de jogadores ocuparem espaços parecidos, a ideia de jogo é diferente, né? O time está se refazendo e, obviamente, vai ter momentos de vulnerabilidade. Não acho que, assim, tem muito que se elogiar do Flamengo no primeiro tempo, e aí tem problema na conclusão. E isso, para mim, tem muito a ver com confiança. Inclusive, eu acho que quando a gente fala de confiança, o Flamengo entrará em Itaquera com um time menos confiante que o Corinthians na Copa do Brasil. E acho que isso tem ficado claro com essa questão das finalizações, porque quando começar a entrar uma bola, 2, 3, elas vão entrar, porque não é uma questão técnica do Flamengo. São jogadores que perdem gols, com o próprio Gabigol, quando não consegue jogar bem, que tem muito mais futebol do que tem mostrado. Então é uma questão de virar a chave, só vira a chave ganhando, né? E o Fluminense, acho que ontem consegue um resultado importante que vai deixar a vida bem tranquila nessa disputa pela permanência na primeira divisão. Acho que o Fluminense vai subir bastante ao longo do Campeonato Brasileiro nesse último mês e meio. Eu não vou ignorar isso que o Birner colocou, obviamente, em relação ao Flamengo e ao Corinthians, é que eu quero fazer uma conexão de o que faltou nesse jogo para a gente falar de Corinthians já. Então, vou pegar pelo gancho da confiança, mas para falar disso aqui, ó. O Ganso perde um pênalti no primeiro tempo. Porque ele não é o batedor de pênalti, Tudo quem bem. bate é o Arias. E ele não se abala, ele volta para o segundo tempo, ele dá um passe lindíssimo para abrir o placar para o Fluminense e ele continua jogando. Acho que faz uma partida que, se não é a melhor recente que eu vi do Ganso, é uma das melhores, assim. Mas já tinha feito um jogaço anterior do Fluminense. Rafael Prats tem pedido a seleção brasileira, mas foi a altura desse? Eu acho que não, Pascoal. E o Fluminense tem essa confiança, tem essa organização, né? Jogou tão bem quanto o jogo anterior. Contra o Cruzeiro. Ele dá um passe de na perna. Eu confesso que eu não assisti esse jogo. Você estava de férias. Eu não assisti esse jogo. É raro, mas férias acontece atrapalha sempre. um pouco. É raro, mas acontece sempre esse negócio de férias. Não, é verdade isso. Aqui é o seguinte, o Respostinha, que falei com ele hoje, ele estava uma onça com o Léo, né? Porque é o seguinte, ele falou, ó, pode o zagueiro chegar tão atrasado quanto o Léo chegou para marcar o Ganso? Aí não dá. Aí o que faz o Ganso? Ó o Ganso, ó. A letra do Ganso, ó. Botou sujeito na cara do gol e aí esse gol aí pra mim tem uma falha. Esse segundo gol aí do Fluminense pra mim tem uma falha. O segundo, sim. Rossi. Rossi? Olha aqui, minha senhora. Não, são duas. A bola não foi forte, ó. Ó. Pega, filho. É verdade. Pega, filho. Isso É não é permitido. falha. Isso é uma bola defensável, não é falha. A bola é falha. Pra mim é falha. Isso é muito exigente. Pra mim é falha. Isso é falha. Goleiro do Dá nível pra pegar, dele, mano. goleiro do nível dele tem que pegar essa bola. Não, goleiro do nível dele é isso. Tem que pegar. O goleiro do nível dele é isso. Não, tem que pegar. Então discutindo É o nível igual do o goleiro do Vasco. Rapaz, aqui é perigoso, hein? Não, eu acho legal. É bom goleiro, É igual o mas goleiro do bom Vasco. goleiro. O goleiro do Vasco tomou um frango.
Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Aquilo é frango tradicional. Aquilo é frango. A bola passa por ele, bate no pé dele e um abraço. É muito diferente desse. Não é falha. É diferente desse. E esse eu acho isso que é ainda tem uma falha, questão isso não de é posicionamento frango. anterior. Eu acho que o Ayrton Lucas não tem feito boas partidas, assim. Mas, assim, Mauro, a vitória do Fluminense, eu acho que ela é inquestionável. O Fluminense tem né? o Flamengo tem todos os números a favor no jogo e o Fluminense tem uma coisa aqui. O Fluminense tocou posse de bola, maior número de passes, né? Trocou quantas bolas foram roubadas, tudo ele trocou por uma coisa simples no futebol. Gol. Pelo gol, pela pontaria, que parece que o Flamengo desperdiçou. Olha lá, olha ali, ó. Aí, Mauro só que grande gosta. chance, tem uma a mais. Não, Mauro, você que gosta de número aí. Não é isso. É fazer os gols, né? Aí eu volto àquele que ele faz também só. Primeiro tempo, o Flamengo podia ter saído vencendo, apesar de que a boa chance foi aos 40 e tarará no pênalti. Mas até lá, o Flamengo podia ter feito 2 gols. As chances mais claras foram do Fluminense. O Flamengo podia ter feito gols, mas as chances do Fluminense foram mais claras. Mas o Flamengo teve mais volume, teve mais Concordo. vezes chutando, teve Concordo. tudo ali. Então, assim, depois, em 4 minutos um gol, 14 outro, ou sei lá quanto, acho que 17 minutos. Não, em 10 minutos Não, em depois... 14 minutos o Fluminense fez os 2 um gols e aí aos se 4, fechou um gol aos 10, completamente. aí o acabou. Flamengo teve muita E aí a dificuldade. qualidade, mérito muito... Tava cansado, né? O Arias, como cansa o motorzinho, hein? Que cara imprescindível, o Mano falou isso. Agora, você está falando das falhas ali e tal. Às vezes eu vejo o mérito do outro lado, entendeu? Lembrando que o Rossi pegou um pênalti antes de a gente... Não acho que... Não é essa defesa? É titular ou não? Vai trocar essa defesa para jogar Essa, o Corinthians? O Wesley ou o Varela? Muitos querem o Wesley. Quando joga o Wesley, querem o Varela. Quando joga o Varela, Não, a eu torcida acho que pede com o o Wesley. Felipe isso está claro. O Wesley é o lateral direito titular Zagueiros. do Seria a minha escolha Zagueiros. também. Quem são os zagueiros? Os zagueiros, ele falou em entrevista coletiva ontem que ele tem uma dúvida entre o Fabrício e o Léo Ortiz. Então, mas estavam lá os dois ontem, então tá Mas o titular. Léo jogou de volante, né? O Léo Ortiz jogou de volante. Não, o Ortiz, ok, mas estava lá, para proteger também. Sim. Mas os dois que jogaram foram titular um tempão, não sei se são titulares do Felipe Luiz, mas pode ser que venham de titular e venha o Léo de volante. Não, vai ter o Pulgar. Aí vai ter o Pulgar. Pô, mas o Pulgar, mas só o Tite que gostava do Pulgar, o bom era o Léo Ortiz. Não, tem que voltar o Pulgar. É sempre assim, é meio que nem o Varela com o Wesley. Mas vai jogar o Pulgar. Lateral, agora já não está servindo. Então, aí o Ayrton já não serve mais para descer. Ele é o Alexandre. Mas, por favor. Mas até então o Ayrton não era descartável. Então, assim, agora do meio para frente, óbvio, vai ter Gerson, vai ter Arrascaeta, vai ter De La Cruz. Sim. E terá ou não o Gabigol? Gabigol? Vestido, né? Terá ou não o Gabigol? Você sabe que eu tenho defendido, ter achado o Gabigol, deixa ele lá, ele na hora vai fazer um gol decisivo, etc. Não dá para descartar essa ideia. Mesmo com o Felipe Luiz, ele, com as chances que tem tido, já melhorou fisicamente, etc. Mas a participação dele no jogo ainda é muito pequena. Muito Vamos pequena. ouvir o Felipe falando do Gabriel para a gente fazer esse debate? Porque eu acho que é um debate interessante. Eu tenho uma visão sobre isso, mas eu acho importante a gente ouvir o Felipe, né? Porque já está sendo muito criticado, que o Gabriel só está ali porque é amigo. Acho que não é bem por aí. Vamos ouvir o Felipe depois do jogo falando do Gabigol. Primeiro que eu mais peço para o Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, né? Que ele possa conseguir atacar bem os espaços que é o que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um timing que às vezes ele não tá tendo, mas para mim é menos pior, né? Às vezes ele ficar impedido do que ele descer para buscar a bola no pé, como eu vi ele fazendo anos anteriores, né? Então assim, que ele saia esporadicamente, ok, mas que o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. E, obviamente, que um cara que estava bastante tempo sem jogar, esse time não está nas melhores condições, mas que a tendência é que melhore. Não são as melhores condições, não é a melhor forma. Está claro que o Pedro está fazendo muita falta nesse time do Flamengo, mas, nesse momento, com a maneira que o Flamengo joga para um centroavante, é o Gabriel. O Bruno Henrique, quando joga ali, fica torto. Joga melhor quando está aberto. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil e, desculpa, para mim, o Gabriel estaria na frente dele mesmo se tivesse condição de jogar a competição. Concordo. Não tem opção, é o Gabriel. Vou falar uma coisinha para a senhora. Você viu quantos requisitos você falou que o Gabriel não está bom? Ele não está bom para finalizar,
Ele só Não tá bom. teve nenhuma ontem. Hã? Nenhuma finalização. Só Não, uma bloqueada. Eu senti saudade do Gabriel ontem. Eu fiquei vendo o jogo, eu fiquei, cadê o Gabriel? Ele vai jogar? Quando que ele vai? Onde é que... Entendeu? Parece que quando a bola está do lado esquerdo, ele está do outro lado e completamente alheio ao jogo. Quando a bola está do lado direito, assim, é muito desconexo do jogo. Precisa entrar no jogo. E a pergunta foi feita porque ele ficou 2 vezes em impedimento, né? E não é o primeiro jogo que ele fica em impedimento. E aí né? perguntaram sobre Porque é o seguinte, posicionamento. ele demora muito para sair depois que o Flamengo ataca. E como o Flamengo recupera muita bola, acho que a gente viu ali no mapinha, deve ter recuperado 18 bolas de recuperação. O Flamengo recupera muita bola e rapidamente, o centroavante está sempre impedido. Ele tem que ter mais atenção, tem que ser mais atento, prestar mais atenção no jogo. O jogo está em desenvolvimento, o zagueiro está saindo, sai junto com o zagueiro. Ah, não, eu vou na minha aqui na manha do gato que eu não vou cansar, vou respirar. Aí um abraço pro gaiteiro. Quando a bola chega, está impedido. Não é possível que ele está pensando nisso hoje. Entendeu? Olha aí, ó, os números Entendeu? dele no jogo de Poxa, ontem. sai 7 mais rápido, ações na mais área rival, colaborativo. Pascoal. Uma finalização. Ele teve uma finalização no jogo. Bloqueada. Então, mas é isso, né? Aí tem gente do outro lado também. Mas teve uma. Agora, vamos falar assim, para o Gabriel é muito pouco. Não, bem lembrado, mas a do Arias não bloquearam, a do Lima não bloquearam. Não é bem assim, gente. Ah, ele teve uma. Mas é outra E ideia quando de você jogo, fala de jogar com ele, eu tenho defendido muito jogar com ele. Mas eu tô pensando assim, o Bruno Henrique indo lá, quando ele joga, eu tô tirando o Plata do time. Se for jogar com o Gabigol, porque eu vou jogar com o Michael. Tô tirando o Michael, eu tenho que ver o que fica melhor. Por isso que estão começando a achar. Se ele decidir contra o Corinthians, pô, tá vendo? Valeu a pena insistir. Não, mas o meu Se ele ponto, não Mauro, é que para decidir, tirar vão o achar Gabriel, que... você precisa treinar esse time de uma maneira diferente. vai botar Pode o Bruno ataque jogando rápido. por dentro, O o Michel Bruno aberto. não vai bem jogando por dentro, gente. Ele joga torto. Mas você pode botar o Bruno Henrique Jogou várias do lado, vezes, o né? Plata... Torto. O Bruno Henrique, o Plata, ou o Michel, ou esse menino que jogou ontem, o Michael, Matheus Gonçalves. Michael, o Matheus Gonçalves, que eu acho que é um canhotinho bom. Finalizar, né? Hã? Não tá lá, termina sem finalizar no gol. É que a tela diz uma coisa e o duro, GC né? diz outra, tá bom? Então, o Flamengo pode trocar um ataque com um centroavante Ríspida. mais presente na área por um ataque muito mais ágil, muito mais rápido. Tem essas variações. O Flamengo tem um elenco, atenção que eu vou falar, assim, um elenco incomparável. Ninguém tem igual. É incomparável. Se ganhar e perder, faz parte do jogo. Mas ninguém tem igual o time do Flamengo. Ninguém. Ninguém tem a qualidade que tem o time do Flamengo. Ninguém. Não dá. É incomparável o elenco do Flamengo. E um elenco O incomparável, Botafogo dá pra comparar. para mim, é incomparável. Tem isso? Incomparável. É a palavra da Flamengo moda é no UFC agora. incomparável. Não dá para comparar. Eu não consigo encontrar argumentos para comparar. Do outro lado, dá para você montar um time com 3 atacantes de velocidade. Sim. Você pode montar um time com 2 homens de marcação, 2 homens de saída de bola. Você pode fazer um time com 3 jogadores com saídas de bola no meio campo. Claro que você pode, você vai fazer tem isso tantas agora? virtudes no time do Flamengo que você tem que... Claro, o treinador está chegando agora, não dá para trabalhar tudo, não dá para ter todas essas variações. Esse é o ponto, Pascoal. Sim, o que está jogando é assim. E assim não está. Assim fez 1-0 contra o Corinthians, mas no segundo tempo o Flamengo não entrou em campo. Mas você mudaria, então, para o jogo de domingo? Dá tempo de treinar isso? Não dá. Então Mas tem você- que continuar. mas Gabriel. você tem Deve que... ter treinado um pouquinho esses dias. O Felipe teve tempo para isso. Ele ficou só treinando com o Gabigol. Mas O Gabigol não tinha treinou os uma 7 nas alternativa. seleções. Então se o Gabigol machucasse ontem, não estou torcendo por isso, ele não tinha jeito. Ele, Eu vou- entrar aqui, o Posso Bruno, falar uma quebra o galho sandice? aqui. Eu vou falar uma ele deve ter sandice pra treinado vocês. o plano A, B, C, como preparado dizem pra que o ouvir. outro técnico não treinava. Eu vou Então, falar uma assim, sandice. Fala, que eu Uma quero ouvir o sandice para Vini. vocês. O Flamengo tem um menino na base. Como é que é o nome dele? Fez gol contra o Grêmio. Eu vejo jogar na base e eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui. É até um nome. Não é o Matheus É Gonçalves o nome que tá feminino, que é o nome feminino. Ah, sim, ele fez o gol lá Fez no o gol contra o Sub-19. É o que, Tereza? Tereza, Felipe, É não, isso. É, Felipe Tereza. Felipe Tereza. Isso. Vou falar uma besteira. E se o Gabigol não tiver bom, esse moleque é rápido, sabe fazer gol. O Plata é rápido, sabe chutar no gol.
Né? Ah, Dá eu para acho ser que um vocês ataque de estão velocidade. viajando. Você não vai ter um Nossa, ataque de final de presença Copa do diária, você vai ter um Brasil. ataque de velocidade. Esse moleque tem o perfume que a bola gosta. Vai na minha senhora. Esse moleque, esse Felipe Tereza, ele tem o perfume que a bola gosta. Deixa o conselheiro falar aqui, gente. Bom, primeiro só para Conselheiro do clube. Só para fazer justiça à sua injusta rispidez, o Gabigol chutou uma vez em gol, foi bloqueada, por isso não conta a finalização em gol. Então a nossa tela estava errada. Não, ambos estavam certos. A tela estava certa e o GC também. A senhora estava Eu errada. não entendi. Não, você que estava errada. Ele disse que ele finalizou uma vez. Foi bloqueado, não foi no gol. Finalização. Foi bloqueado, não foi no gol. É bloqueado. Até A finalização que não foi em gol. bloqueada, não foi a gol. Não foi no gol, não foi no gol. No 7,32 por Você que não 2,44. entendeu, O gol tá? mede 7,32 por 2,44. Então quem não E entendeu o Data fui eu. Espírito não me agradece. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Não foi no gol nem pra fora. Foi bloqueado. No gol nem pra fora, foi bloqueada. Porque se fosse pra fora, contaria como uma finalização. Pra fora. Uma finalização pra fora. O zagueiro cortou. Olha a situação do treinador Você do vê Flamengo. como são as coisas. Ninguém tinha falado nada. Só você teve coragem. Olha a situação do treinador do Flamengo. Eu não tô aqui todos os dias, eu não preciso da democracia, eu passo de vez em quando. Ele tem o time há pouco tempo nas mãos, Sim. pouco tempo trabalhando. Ele quer implementar uma ideia de jogo que é mais compatível com as dos jogadores e não é uma ideia fácil. O que o Felipe tenta fazer é um jogo rebuscado, refinado, que combina com um time extremamente técnico, como disse o Pascoal do Flamengo, que passou por uma mão de diversos outros técnicos que tentaram fazer diversos outros tipos de jogo e não funcionou. Não funcionaram os outros tipos de jogos. Só com o Dorival Júnior funcionou. Tudo bem, essa é uma discussão para outro dia. Funcionou, mas é uma discussão para outro dia. Que não tem tempo aqui, eu tenho que olhar o tempo do programa. E ele precisa achar uma solução para o centroavante que não está funcionando. E aí você fala, o Bruno joga torto. Se ele jogar, por exemplo, com o Michael aberto na esquerda, uma opção. Sim. Mas o Gabigol. O Gabigol conhece o Arrascaeta, o Gabigol conhece o Bruno. Não, o Gabigol fala que só o Arrascaeta enxerga ele. O Gabigol conhece o Gerson. Eu entendo a insistência do Felipe por dois motivos. Um, não tem o Pedro. Segundo, ele conhece o jogador, conhece os jogadores que jogam com ele, sabe o que pode acontecer ali e o técnico não tem como saber. Porque o técnico, ele não é um adivinho, ele não é futurólogo, ele não é mágico. Ele é um cara que faz as coisas que aumentam as chances de funcionarem para o time ter mais chances de ganhar. Às vezes elas funcionam e o time não ganha. Às vezes elas não funcionam e o time até ganha. Só que se elas funcionam em 10 partidas, você ganha no final dessas 10 partidas mais partidas que as 10 partidas em que não funcionaram. Partindo dessa perspectiva, eu acho que o Gabigol tem que jogar. Mas sempre defendi É o meu isso aqui. ponto. Não, mas eu sempre defendi isso aqui. O Borda Só- ele defende, mas ele não está vendo produtividade. Sim, vai Não, ter. isso é um fato. Eu É, concordo eu com só o Mauro. eu só não acho que entendi. É que mudar eu só não entendi. agora. Eu só não entendi a opinião do Pascoal. Se o Gabigol começa ou não começa com ele. Nesse jogo Vamos contra o ouvir Corinthians, mais, então. nesse jogo contra o Corinthians começa o Gabriel. Ué, Mas se o Gabriel não falando estiver isso de produzindo, problemas que se o você Gabriel não produzir, tira. Qual é o problema de tirar o Gabriel? Ah, mas eu não tenho outro. não, pode tirar, Eu claro não, que pode. não vai ter o Carlinhos, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. E o Carlinhos começou a carreira no Corinthians, né? Então também tem esse detalhe. Se não puder, qual é o outro Não, jogador se que não faz der a certo função? durante o jogo, eu concordo com você. O Plata pode fazer o centroavante? Pode fazer o centroavante. Já jogou assim? Muito obrigado. Então, o Plata pode ser o centroavante. Tem esse menino, esse Felipe Tereza, que ele é... Na base ele joga. Tem que começar a dar chance para esses caras. Não, ontem até tirou o Gabigol, botou o Lohan, mas, sei lá, lá no quase 80 finalzinho, minutos, é. 78. O Talvez Lohan ainda deu uma tirar antes. cabeçada e se atirou na bola, né? Aqui, o Flamengo veio com a vantagem. O Flamengo nem vem desesperado para fazer gol. Mas vai pressionar, né? Não vai deixar tomar o primeiro para correr atrás. Segundo, o Felipe falou, ficou muito claro, eu perdi com as minhas convicções. Isso é legal, ele pensa assim. E sabe por quê, Mauro? Isso é bom. Quando falamos sobre a questão da confiança do Flamengo, o que me chama muita atenção é que esse time do Flamengo não reage a muito... Quando esse time tomou um gol e reagiu. Sim. Eu não estou falando só conseguir o resultado, reagir. Sim. O Corinthians, por exemplo, ontem tomou 2 gols, quase tomou o terceiro no primeiro tempo. É um time que está na zona do rebaixamento, vai jogando no seu estádio, vai para o segundo tempo, alguma coisa acontece. Como melhorou contra o Botafogo quando perdeu, por exemplo, quase empatou no segundo tempo e depois tomou outro gol. E o time parece que tem força para reagir. Você olha o Palmeiras reage. Você olha o próprio São Paulo, eliminado da Libertadores, foi lá e reagiu contra o Botafogo, fez 2 jogos de mata-mata no segundo tempo melhor do que foram os primeiros tempos de ambos os jogos, contra uma equipe bem melhor.
Esse time do Flamengo não reage. E para esse time do Flamengo não reage porque... Para você não tem a ver com o resultado do Clássico e o resultado do Corinthians, ou tem também? Eu acho que é o time do Flamengo porque os próprios jogadores, eu estou pensando nos seres humanos que estão jogando ali, que não são personagens frios, são pessoas que querem ganhar. São caras que querem ter sucesso, que preferem muito mais ter alegria jogando bem, do que o que estão passando. Eu acho que esses caras estão sentindo o momento da equipe demais. Eles sabem do peso desse jogo, porque para esse Flamengo disputar um quarto, um terceiro lugar de Campeonato Brasileiro é muito pouco, se for eliminado da Copa do Brasil. E na hora de definir, quando a coisa começa a não acontecer, começa a ficar pesado. Não, se o Flamengo for desclassificado pelo Corinthians, é tragédia. Isso é tragédia. Toda essa enumeração que o senhor está passando, o senhor está enumerando uma tragédia. Por quê? O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. Vale nada. É o bastante? Não vale nada. Foi desclassificado na Libertadores pelo Poçante Penharol. E 2 anos, né? Estão falando do Olímpia. Eu quero saber a opinião do Mauro sobre essa questão. Tá tudo no pacote aqui. Não virou o ano, acabou. Tá tudo no pacote. Se não passar pelo Corinthians, é tragédia. Como é que a senhora fala? É rumo a Tóquio? É rumo ao Mundial e crise na Gávea. É um disjuntor, o Flamengo, e não tem dimerização. Ou lá ou cá. E aí serão, faixa do meio. Serão 2 anos, né? Porque aí vai lembrar que o ano passado também não ganhou nada. Então, em 2 anos, um título carioca. Mas tem que lembrar. passado nem teve. Não, é o que vão lembrar. Mas você acha que o Corinthians time que custa quanto? Você custou 1 bi tanto por ano? Eu imagino que só a folha deve ser uns 30 milhões. Imagina uma folha dessa aí, uns 30 milhões, mais o departamento todo, você deve gastar uns 50 por mês. E aí nós estamos falando em quanto? 600 milhões por ano, em 2 anos, 1 bi e 200. É muito dinheiro. Para um ganhar título. Um carioca. É muito pouco. Ainda que ganhe a Copa do Brasil é pouco, né? Não vão ficar satisfeitos. Deixa eu ouvir o Mauro, que a gente Agora, tem 5 minutinhos. Eu quero saber se ele concorda com a tua teoria da confiança. Só uma coisa antes de passar para o Mauro. Só a teoria da dimerização. Eu acho que o Flamengo entra em Itaquera, por exemplo, faz um gol, começa a jogar bem, os caras crescem. Os caras crescem. Se toma um gol, pode até mudar isso, se toma um gol, mesmo quando sendo um pouco instável, quando está pressionando e as coisas começam a não acontecer no Flamengo... Crise na Gávea. A dimerização... Eu acho que o Flamengo vem confiante sim para esse jogo, porque vai falar, agora eu tenho fulano, Beltrano, Ciclano, que não estavam lá, etc e tal. Agora é a... Como é que você fala? A cavalaria toda, o Pascoal diz. O meio-campo não estava, né, no Flamengo. Não estava. O que é maior, a confiança ou o peso? Não, pressionado com essa história de... Imagina não ganhar nem a Copa do Brasil e tal. A pressão, concordo com você, é maior. Terceiro torneio importante. O Corinthians meio que naquela. O Corinthians é doido para ganhar, mas naquela... mas meu negócio é o brasileiro. Mentira, tá louco para ganhar. Então, entre obrigação, assim, é o Flamengo. Lembrando que a mudança de data e todas essas questões... a pressão o pagamento do Hugo, vai tudo para a arquibancada de Itaquera. Mas a Binercracia, ele está interferindo na opinião do amiguinho. Mas o corintiano gritou ontem... Peraí, Biner. O corintiano gritou ontem que domingo é guerra. O Corinthians está querendo também, vai dar uma pressionada no time também. Não é que o Corinthians vai entrar tão levezinho assim, não. Vai entrar animado. Tentou gerar discórdia e a gente concordava. A vitória contra o Atlético Paranaense, da forma que foi, desse modelo Corinthians, porque o Corinthians, esse modelo que o Corinthians ganhou é o modelo Corinthians, né? Aquele sofrimento no primeiro tempo, aquele gol do Memphis que acaba dando... tudo aquilo que o cara tem dentro do peito, ele acaba gritando naquele gol do Memphis. Sim. Os outros gols são complementos, né? Mas aquele gol do Memphis é o que o cara grita, bota para fora tudo que ele tinha que botar. Agora, o Corinthians tem chance? Tem. Sim, claro que tem. Mas eu não desprezo... não desprezo o placar adquirido, posicionamento, Você não despreza a vantagem, mas acho que diminuiu muito. O Corinthians vê o Flamengo perdendo, esse elenco incomparável, mesmo não tendo todo mundo, falou, tá vendo, os caras conseguem perder também. E o Corinthians ganhou de uma forma que se animou demais. Eu acho que ficou muito igual agora. O taco a taco agora? E antes de acabar o programa, que vai acabar daqui a pouco, eu quero mandar um abraço para o Ivan Moré. Taco a taco! Ivan Moré, um abraço grande. O gigante Ivan Moré. E tem o torcedor do Botafogo, o Cezão. O Ivan também conhece o Cezão, que é bem raiz das antigas. Ele dizendo assim, tô morrendo de medo aqui, tô tenso, porque esse jogo do Botafogo hoje... Gente, o Botafogo hoje pode abrir mais 3 pontos de vantagem àquele Flamengo que ainda queria alguma coisa. Mas esse jogo, o Maracanã lotado... Então vamos lá. Favorito Botafogo e Criciúma. 2-0 o Botafogo, mas o Cezão não tá Botafogo e Criciúma. Acho que de 2 para cima. Rápido. Botafogo 3. E Criciúma. 3-0? Cruzeiro e Bahia.
quando você precisa. 2x1 Bahia enquanto o Birner 2x1 Bahia? Desculpa, 2x1 Cruzeiro Que enquanto susto, o Birner não quer entrar em casa na sexta-feira? Não, Olha, tá Ele louco, volta pra casa. O jogo é em Só Minas. porque o presidente falou, ecoou 2x1 Bahia. Tá bom, então aqui senão Não, ele não entra em 2x1 casa. Cruzeiro, Complica a 2x1 vida Cruzeiro. dele. Tá aí, galera, pessoal falando sobre o Flamengo, a derrota de ontem contra o Fluminense, já projetando também a sequência dos próximos jogos e essa decisão no domingo contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. O Flamengo que ontem perdeu, um time bem modificado, sem o meio-campo ali, o meio-campo todo desfalcado, sem Gerson, sem o Arrascaeta, sem De La Cruz, mas para essa partida de domingo, né, vai com esses jogadores aí, Arrascaeta, De La Cruz e o Gerson vão estar de volta e o Flamengo vai em busca da classificação para a final da Copa do Brasil. Tem a vantagem de vencer o primeiro jogo por 1-0, entrar ligado, né, prestar bastante atenção aí nesse jogo, não cometer os vacilos que cometeu no segundo tempo contra o Fluminense, quem sabe buscar essa classificação para a final, né, quem sabe conquistar o título da Copa do Brasil, garantir essa vaga direta na Libertadores. O torcedor acredito que está confiante sim, né, o Felipe Luiz conheceu aí a sua primeira derrota como treinador, o Flamengo no primeiro tempo ontem fez um bom jogo, já no segundo tempo vacilou e o Fluminense fez 2-0, o Flamengo não conseguiu buscar ali um empate pelo menos, saiu derrotado, mas vida que segue, né? O foco total é essa partida de domingo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Deixa o seu palpite para esse jogo aqui abaixo, seu like para fortalecer, valeu e até a próxima, galera.